Santo e abençoado dia a todos do canal, sobre a intercessão de Santo Olive Prank, o santo do dia, 1º de julho. Vamos conhecer a história e a oração? Oliver Prank, irlandês, nasceu no ano de 1625 em Lacroix, numa família de nobres. Ainda criança, foi entregue aos cuidados de um parente, abade beneditino, em Dublin, e mais tarde bispo de Adar e Mir. Aos 19 anos, ele foi enviado para fazer o seminário em Roma, onde recebeu ordenação em 1654. A ilha irlandesa pertence à coroa inglesa e possuía a maioria católica, mas nesta época o exército real inglês, liderado por Cromwell, assumiu o poder para conseguir a unificação política da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Obcecado pelo projeto, mandara até mesmo assassinar o rei Carlos I. E na Irlanda não fez por menos. Todos os religiosos, sem exceção, foram mortos, além de leigos militares e políticos, enfim, todos os que fossem católicos. Por isso, então, o padre Prank ficou em Roma exercendo o ministério como professor de teologia. Em 1669, o bispo da Irlanda, que estava exilado na Itália, morreu. Para sucedê-lo, o Papa Clemente IX consagrou o padre Olive Prank, que retornou para a Irlanda, viajando como clandestino. Antes de deixar Roma, o bispo Prank queria fazer uma última visita ao Hospital de Santo Espírito. Ao abraçá-lo, um padre polonês disse-lhe: "Agora você vai para derramar seu sangue pela fé católica." O santo respondeu humildemente: "Eu não sou digno, mas você me ajude com suas orações para que esse desejo seja cumprido." A situação religiosa na ilha era muito triste. Com a morte de Cromwell, foi restaurada a monarquia, mas o rei Charles II, em 1685, fraco e dissoluto, e não havia concedido aos irlandeses a tolerância legal que eles exigiam insistentemente. O seu destino dependia dos caprichos dos tenentes que estavam participando do governo da ilha. Apesar de ainda existir as leis perseguindo os católicos, o santo teve um intenso apostolado em 10 anos de relativa paz, secretamente fazendo as funções sagradas, vestindo-se e visitando o seu rebanho apenas à noite. Assim que tomou posse de seu cargo, visitou a diocese e tornou-se familiarizado com o clero de sua província. Ele realizou 2 sínodos e deu a confirmação a mais de 10.000 pessoas. Ele próprio confidenciou ao bispo Baldescaie, secretário da propaganda Fide: "Deus sabe que eu não acho sentido no dia e na noite para mais nada, mas apenas para o serviço das almas." Para atender às necessidades das escolas, o bispo Prank viveu mal, contraiu dívidas e simplesmente manteve ao seu serviço apenas um homem e um menino. O secretário da propaganda Fide escreveu em 1672: "Para servir a Deus e à Santa Sé, o bispo Prank disse que venderia até a cruz e mitra." Com a nomeação em 1672 do tenente da Irlanda, conde de Ex-Arturo, os católicos foram novamente submetidos a uma perseguição violenta. As escolas foram fechadas, religiosos e bispos obrigados a se esconder enquanto esperavam a tempestade passar. O arcebispo Prank, com sua quantidade de livros e velas, se refugiou em uma cabana de palha na mata, disposto a morrer de fome e frio antes de que deixasse o rebanho, ou a se deixar levar para o exílio em um navio com uma corda em volta do pescoço. A tempestade amainou. O santo aproveitou a oportunidade para arrumar a escola e a diocese. Porém, Tito Oates, que fora anglicano e depois conseguiu tornar-se jesuíta, ingressando num colégio espanhol, foi demitido por má conduta. O miserável se vingou, acusando os jesuítas e traindo a igreja romana. Ele, para usufruir os benefícios da coroa inglesa, apresentou uma lista falsa de eclesiásticos e leigos, afirmando que tentariam depor o rei Carlos II. Nessa relação estava o bispo Prank,
que foi condenado à morte por decapitação pública. Quando o chefe do júri o declarou culpado, o santo respondeu simplesmente: graças a Deus. A execução ocorreu em Londres no dia 1º de julho de 1681. Antes, porém, ele fez um discurso digno de um santo e mártir. Segundo registros da época, o seu heroísmo na hora do martírio, somado ao seu discurso, contribuiu para a glória da Igreja de Roma mais do que muitos anos do mais edificante apostolado. Eu perdoo a todos e digo como Santo Estevão: Senhor, não lhes imputes este pecado. A sentença de morte não me causou medo. Eu levei o meu sono até 1/4 de hora. Eu sou inocente de qualquer traição, como uma criança que nasceu ontem. Para o meu caráter sacerdotal, para a minha profissão religiosa e para as minhas funções sacerdotais. Mais uma vez, publicamente, eu vou para a morte, que eu estou muito feliz de conhecer, e sendo o primeiro dos irlandeses pela graça de Deus, eu vou ser um exemplo para os outros a não temer a morte. O seu culto foi confirmado no dia 1º de julho, ao ser beatificado em 1920, canonizado pelo Papa Paulo VI em 1975. Santo Olive Punk possui 2 sepulturas. O seu corpo está na abadia de Douzac, em Londres, enquanto sua cabeça está na abadia de Drogheda, na Irlanda. Ele foi o último católico condenado à morte na Inglaterra em razão de sua fé. Santo Olive Punk, rogai por nós. Oração. Com muita fé, façamos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes a Santo Oliver Punk a graça de levar a vossa bênção a tantos quanto precisavam e a graça da perseverança até o fim, dai também a nós a graça da perseverança na fé e a de sermos portadores da vossa bênção onde quer que estejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.